cara idiota, como é que... Pois é, se eu botar um cara idiota, ele vai ser idiota. Fernando Holliday, cuja função eu descobri que o Nicolas fica botando rapazes dele, né? Pra ficar nos atacando. Um deles é o Fernando Holliday. Aí fica ali, olha isso aí, coitado, né? Holliday diz que missão partido do MBL nasce sem ideologia e avalia que debater sucessão de Bolsonaro é desrespeito. O coitado é um coitado tão grande, né? Esse sujeito assim, é um sujeito tão digno de pena. Isso tudo tá acontecendo em qual cenário? A esquerda perde força. A esquerda perde significado. Volto a colocar, é muito curioso que o que há de novo na esquerda seja trabalhismo, que são acho que os caras mais, né, tirando um ou outro ali, aquele rapaz que teve 4 foi meio arrogante, os demais são caras mais de papo ali, mas os trabalhistas e o comunismo. É essa a novidade da esquerda? Cara, isso definitivamente não é uma novidade, né? Na direita, primeiro que nunca houve ideia sendo discutida na direita, né? A gente pega aí, né? Eu cheguei a falar em algum lugar, eu dei uma entrevista e falei sobre isso. Quem tá discutindo política com algum tipo de curiosidade propositiva trabalhista, comunista e o MBL. Na direita não tem nenhuma discussão. Tentem parar pra pensar, assim, que agentes, que bloco político, que grupo político no Brasil está dentro do campo da direita discutindo propostas de Brasil? Tem algum? Sendo honesto, por favor, eu peço com carinho pra vocês, tem algum grupo que tá fazendo isso? Se alguém souber que tem, fala, não tem. Dentro do bolsonarismo tem aqueles caras. Não, o Partido Novo... Não tem. O Partido Novo, de maneira curiosa, antes dele ter sido tomado pela ala do dono da Localiza lá, eu sempre esqueço o nome dele, Salim Matar, Van Hatten, essa turma, que é uma turma bolsonarista, ele tinha uma proposta, errada, mas tinha uma proposta, que era uma proposta, vamos dizer, tocada por essa galera meio empresarial, a galera do Amoedo. Tinha uma intuição meio tecnocrática, meio liberal ali, entendeu, aquela turma, e essa intuição, ela mal chegava a ser uma intenção, porque ela não tinha teoria, ela não tinha tese, ela não tinha leitura histórica do Brasil. Ela tinha assim, nós somos pessoas do setor privado e nós vamos nos juntar aqui e vamos administrar as coisas de maneira muito efetiva, igual nós fazemos no setor privado, sem todas essas amarras estúpidas do setor público. Pois bem, isso está errado. Isso está errado. Isso está, vamos dizer, efetivamente errado. E isso morreu, tanto que era vazio, e aí o partido foi preenchido por dentro pelas ideias, né? Pela volúpia do bolsonarismo. O bolsonarismo, a gente tem que entender, tá? Que ele é um... Eu vi alguém, tá? Antes de falar isso, eu vi o Orlando. Aliás, precisamos sempre falar, tá? Que a gente conta com algumas pessoas que são muito inteligentes, e às vezes eu me surpreendo com alguns insights dessas pessoas. Uma dessas pessoas é o Orlando Lima. É um privilégio contar com um cara como o Orlando. O Orlando tava falando esses dias já da política pós-redes sociais. E eu estou pensando nisso, Riso. Eu estou pensando nisso. Você vai falar, bom, a gente tá aqui numa rede social falando de política pós-redes sociais? Sim, mas podemos falar que as políticas de redes sociais, ela foi um fracasso? Nós podemos falar isso? Eu queria abrir essa discussão. A política de redes sociais foi um fracasso. A política de redes sociais formou idiotas, e idiotas chegaram ao poder sendo os idiotas que eles são nas redes sociais, porque as pessoas consomem besteira nas redes sociais, e nas redes sociais, como elas são o meio condiciona a mensagem. Lembre-se, o meio é a mensagem. Então a mensagem, ela é muito mais determinada pela forma do que qualquer outra coisa. Portanto, o meio determina o conteúdo. E, portanto, você faz as políticas e você se estabelece como uma liderança mediante fórmulas né, que se enquadram ao meio. Portanto, fazer política se tornou fazer conteúdo para redes sociais. E isso não está resolvendo a vida de ninguém. A discussão que tem lá do Trump, né, do taco, Trump always chickens out, ela é amarrada a uma discussão que lá nos Estados Unidos eles falam o tempo todo, que é o nothing ever happens. Quem já viu essa discussão? Nothing ever happens. Nada acontece. Eu participei em Harvard de uma discussão, num debate com um grupo de rapazes de direita americanos lá, que o debate deles era nothing ever happens. Nada acontece. E eles estavam falando como a geração Z quer fazer acontecer, mas eles não se põem de meios. Então essa coisa do nada acontece tem a ver com o quê? Tem a ver com o discurso
de redes sociais, mediado pelas redes sociais, que propõe muito, mas não entrega nada. Então você está permanentemente em estado de frustração, porque você é colocado num grau de excitação muito grande nas redes, mas tão logo essas pessoas chegam nas posições institucionais, nada acontece. Nada acontece. Há lugares que as coisas estão acontecendo. Está acontecendo em El Salvador. Está acontecendo. Esse aqui, né? Esse post profético, né? Sou coerano, eu odeio Brasil, vocês brasileiro é porco, você gosta de feijoada, você gosta de caipirinha, Lula, Dilma assassino, Brasil, porcos, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Isso é um registro histórico, para dizer o mínimo, tá? Então, o sentimento de que nada acontece, ele é concreto, e a política de redes sociais é sobre nada acontecer, mas muito fingir. É sobre linguagem. Né? Recomendo pra vocês o livro. Se você tá falando, puta, então o problema é, nós vivemos um mundo de pura linguagem, quase nenhuma ação. Poxa, leiam o livro Sol e Aço do Yukio Mishima. Recomendo, leiam o livro Sol e Aço do Yukio Mishima. A gente se perde nas palavras, a gente vive nas palavras. Em última instância, a gente vive tanto de linguagem que a gente perde o corpo, a nossa interação com o mundo. Então, temos que ter uma política muito mais assim de cara ao vento, rosto na rua, sol, céu, tudo, você vivendo o mundo natural, o mundo concreto e menos o mundo das redes. E eu acho que é possível ganhar as eleições presidenciais sem ser um fantoche, um personagem de redes sociais. Eu acho de verdade que é possível e que nós podemos construir isso. E eu acho que nós podemos ter resultados com isso. E aí nós podemos usar os instrumentos de comunicação permitidos com a rede de maneira instrumental e não como um fim em si. Nós não podemos mais viver o mundo dos novinhos do Bolsonaro. Você já parou pra pensar nisso, né? Há um bando de rapazes, na nossa maior parte, isso não tem problema, tá? Mas assim, eu acho um problema, no mínimo, moral. São gays enrustidos que simulam o cristianismo, simulam um conservadorismo performático para esconder novamente seus desejos que ficam guardados num armário. E são... Não todos, mas 90% são isso. E eu, quando falo 90%, não estou fazendo exagero. É isso. Alguns se casam. É performance. E aí ficam produzindo conteúdos, né? Muito brabos, falando verdades inconvenientes nas redes sociais. Isso não serve. Mas nós tivemos, né, uma experiência no MBL com isso, né? Que a gente ficou lançando uns rapazes. Foi um desastre, cara. Um desastre. João Bétega. Tem coisa pior do que isso. Eu olho, porque nós erramos, né? Nós experimentamos, erramos. Nós efetivamente elegemos o João Bétega. Um dos grandes idiotas que eu conheci na minha vida. E é aquela coisa, pô, como é que eu posso ter botado um cara idiota? Como é que Pois é, se eu botar um cara idiota, ele vai ser idiota. Fernando Holliday, cuja função eu descobri que o Nicolas fica botando rapazes dele, né? Pra ficar nos atacando. Um deles é o Fernando Holliday. Aí fica ali, olha isso aí, coitado, né? Holliday diz que missão partido do MBL nasce sem ideologia e avalia que debater sucessão de Bolsonaro é desrespeito. O coitado é um coitado tão grande, né? Esse sujeito assim, é um sujeito tão digno de pena que antes ele já falou que com certeza o partido não ia sair. Vocês lembram? Tem um vídeo dele falando, não, eles não vão conseguir, né? Agora é assim, vai conseguir, mas o partido nasce sem ideologia. Veja, a própria crítica dele que ele faz a gente, ela tem embutida a ideia de que nós temos, vamos dizer assim, uma visão dinheirista de Brasil, que somos personagens. Isto, em grande medida, já que o MBL é um grupo, seria uma ideologia já. Então a própria crítica, ela é tosca. A própria crítica é rudimentar. Mas vamos chegar nessa crítica, a crítica não tem nada. No fundo, ele só tá escalado pra bater na gente, e ele não tem nada a entregar, além de um eterno, vamos dizer, uma eterna expiação de pecados, que como ele precisa ficar mamando o bolsonarismo, ou o Bolsonaro, né, ad eterno. Então, o lance dele é tipo, olha, o meu passado. E ele é um sujeito, assim, com graves problemas mentais, assim, com tendências suicidas. Ele é um cara com esse tipo de problema. Então, né, tudo pra ele é muito performático. Ele tem que ter, né, um catolicismo performático. Lembra aqueles projetos do aborto que ele tinha, Riso? Uhum. Tipo assim, tem que passar um vídeo pra mulher ver, para não abortar. Tudo muito exagerado, né? Ao mesmo tempo que ele, sabe... Vocês entendem, né? Então tudo, né, muito as contradições, lidando com aquilo, aquela coisa meio maluca, ele tem que ficar espiando os pecados, chicoteando, eu fui do MBL, né, só pra puxar saco e ganhar um espacinho lá com os caras, é patético. Então nós cometemos erros ao longo da história,
Um cara falou, a Aline Borges falou, eu tenho pena do Holiday. Não tenha pena do Holiday, Aline Borges. Não tenha pena nenhuma do Holiday. O Holiday tá ganhando muito bem pra você não ter pena, né? O Holiday tá, né? Basta ver os contratos. Não tem aqueles contratinhos que o Pavanato fazia com ele, as consultorias que eles fazem um pro outro, né? Tem ninguém. Não entra nessa. Não tem a pena de vagabundo. Vagabundo é vagabundo. Não tem pena ali. Gentalha, entendeu? Então, é bizarro, né? É apenas bizarro esse tipo de gente ficar existindo. Então subsiste aí uma galera sem projeto que fica levando voto porque entrega entretenimento em redes sociais. Eu acho que o futuro é menos sobre redes sociais e mais sobre redes sociais digitais e é mais sobre redes sociais humanas. O MBL é isso, a missão é isso, nós precisamos ser cada vez mais isso. E temos que ser nós a criar isso, porque nós surgimos também como parte integrante do problema. Nós fomos responsáveis por criar, em grande parte, a linguagem digital não só da direita, mas da política no Brasil. Existem algumas pessoas que criaram essa linguagem política, o MBL é um desses autores. A linguagem política digital no Brasil, ela é também criada por nós. Então essas práticas que eu estou criticando agora foram em grande parte fomentadas também por nós. E nesse processo de melhora e de amadurecimento que a gente vem passando nos últimos anos, que passa por ter, por exemplo, uma revista física impressa sem versão digital dos artigos, esse processo, ele nos leva a construir coisas melhores e maiores, entender. Somos nós a fazer esse retorno ao chão. É o Russo com um artigo dele super influente dentro do universo do MBL, um artigo dele da Nina Valete, que é o retorno ao interior alegórico, em que ele propõe um retorno ao interior do Brasil, o retorno ao, vamos dizer, ao sentimento aristocrático que havia nos interiores do Brasil, maiormente na Paulistânia. E esse retorno que ele propõe, no fundo, é o retorno do encontro do homem com o homem, né? E a gente sair desses avatares digitais que a gente fica preso e dessas figuras espalhafatosas que nós somos obrigados a performar. Nós somos obrigados a ter que fingir ser coisas que nós não somos pra agradar o algoritmo. Dane-se isso. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.